A história humana é marcada por ciclos. Ciclos de avanço e retrocesso, de esperança e desespero, de diálogo e violência. Em meio a esses movimentos, existe um padrão que se repete. Quando a sociedade entra em crise, o terreno fica fértil para ideias perigosas. Em momentos de instabilidade, o medo se espalha, silencioso, invisível, penetrando a vida cotidiana. O medo da fome, da guerra, da perda, do desconhecido. E quando o medo cresce, cresce também o desejo por respostas rápidas, por soluções simples, por líderes que prometem ordem e grandeza, mesmo que às custas da liberdade de muitos. É nesses momentos que discursos extremistas ganham força. Eles não surgem do nada. São construídos passo a passo, alimentados por frustrações, ressentimentos e pela sensação coletiva de que algo precisa mudar imediatamente. E é justamente nesse espaço que a manipulação se instala. A ascensão do nazismo na Alemanha no século XX é um dos maiores exemplos da história de como a dor de um povo pode ser transformada em arma, de como a crise econômica, o desespero social e a humilhação nacional podem ser moldados em ideologia, através de um discurso que promete redenção, mas entrega destruição. Mein Kampf, escrito por Adolf Hitler, não foi apenas um livro, foi um projeto político, um manifesto que sintetizava raiva, preconceito e obsessão pelo poder. Um texto que, com o tempo, deixou de ser apenas palavras para se tornar ação. Uma ação que custou milhões de vidas. Mas neste documentário, não se limita a olhar ao passado. Ele também nos convida a olhar para nós mesmos, para os nossos dias, para os nossos conflitos, porque, embora o mundo tenha mudado, os mecanismos que levam uma sociedade ao extremismo continuam presentes. Nas telas, nos discursos polarizados, nas fake news, nas redes que alimentam ódio e na desinformação. A história não se repete de forma idêntica, ela ecoa. E cabe a cada geração aprender a reconhecer esses ecos antes que eles se tornem gritos. Hoje, retornamos às páginas que moldaram uma das ideologias mais violentas já vistas. Voltamos à Alemanha, pós-guerra, para entender como um país ferido abriu espaço para o nazismo. E depois, sombras desse processo ainda surgem no mundo, inclusive aqui, no Brasil. Este é um convite à reflexão, um convite ao enfrentamento da intolerância, ao estudo do passado e à defesa dos valores que impedem a repetição da barbárie. Porque, no fim, a maior lição da história é simples. Nenhuma sociedade está totalmente protegida contra o extremismo. E é justamente por isso que precisamos compreender de onde ele vem, como cresce e por que é tão perigoso ignorá-lo. Primeiramente, vamos falar sobre o que foi o nazismo e seus impactos. O nazismo, ele foi uma ideologia política totalitária que surgiu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Foi liderada por Adolf Hitler e pelo Partido Nazista. Em um período de profunda crise econômica, desemprego, humilhação internacional e instabilidade política, muitos alemães passaram a buscar soluções rápidas e líderes fortes. Hitler aproveitou esse cenário para conquistar o apoio, prometendo recuperar a grandeza da Alemanha e apontando os inimigos internos como responsáveis pelos problemas do país. A ideologia nazista, ela defendia o nacionalismo extremo, o autoritarismo, o racismo e a ideia de que existiria uma raça superior, a ariana. Judeus, negros, pessoas com deficiência, homossexuais, ciganos, comunistas e outros grupos
e minorias foram perseguidos, presos e mortos. Esse pensamento levou ao Holocausto, o assassinato de cerca de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas em campos de concentração e extermínio. O documentário Tensões Sociais, Lições de Mein Kampf realiza uma investigação profunda sobre como sociedades em crise podem se tornar terreno fértil para ideologias extremistas. A obra retorna à Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial, um país que foi marcado pela humilhação do Tratado de Versalhes, pelo colapso econômico e pela perda de referências culturais e políticas. Nesse contexto turbulento, o filme nos explica como Adolf Hitler encontrou em Mein Kampf não apenas um manifesto político, mas também um instrumento capaz de transformar as frustrações coletivas em uma narrativa de ódio, perseguição e uma suposta redenção nacional. O documentário analisa detalhadamente como o livro articula argumentos que prometem restaurar a grandeza da Alemanha, por meio da eliminação de inimigos imaginários e da construção de uma identidade baseada na exclusão. Especialistas entrevistados discutem como discursos radicais conseguem se normalizar quando a população está fragilizada, ansiosa por respostas simples para problemas complexos. O filme também destaca o papel da propaganda, da manipulação emocional e da criação de bodes expiatórios, mecanismos que pavimentaram o caminho para o avanço do nazismo. Ao traçar paralelos com o Brasil, a produção amplia o olhar para além do caso alemão e examina como as tensões sociais elas surgem rapidamente na história de diferentes nações. O documento revisita períodos brasileiros que foram marcados pelo autoritarismo e repressão, como a Era Vargas e outros momentos de instabilidade institucional. A narrativa aponta como crises econômicas, desigualdade, insegurança social e também a perda de confiança nas instituições podem abrir espaço para discursos polarizados, intolerantes e simplificadores, também na realidade brasileira. A obra, ela fez o uso da imagem de arquivo, análises acadêmicas, registros jornalísticos e cenas contemporâneas, para mostrar como o elemento do passado pode ressurgir de novas formas no presente. Ao conectar episódios distantes no tempo e no espaço, o filme argumenta que nenhuma sociedade está imune à radicalização. Quando o diálogo se rompe, quando o medo supera a razão e quando o outro é transformado em inimigo. Mais do que revisitar fatos históricos, Tensões Sociais, Lições de Mein Kampf propõe uma reflexão sobre a responsabilidade coletiva. O documentário destaca a importância da educação histórica, da empatia e da defesa contínua dos valores democráticos como formas de impedir que ciclos de violência e ódio se repitam. Ao final, deixa ao espectador a sensação de que compreender o passado não é um exercício distante, mas é uma necessidade urgente para interpretar o presente e proteger o nosso futuro. A história da humanidade é feita de escolhas. Escolhas individuais e coletivas. Silenciosas ou gritadas, corajosas ou temerosas. E ao longo do tempo, essas escolhas moldam não apenas países, mas também o destino de milhões de vidas. Ao revisitarmos a Alemanha devastada pós Primeira Guerra Mundial, suas feridas, suas dúvidas, seu desespero, entendemos que o extremismo não nasce repentinamente. Ele cresce aos poucos, nas rachaduras sociais, nas desigualdades, nos medos
que ninguém quer encarar, cresce no silêncio, cresce na indiferença. Mein Kampf não foi apenas um livro, foi um alerta ignorado por muitos. E a consequência desse silêncio ecoou em tragédias que marcaram o século XX para sempre. Hoje, olhando para o passado, não buscamos reviver a dor, mas aprender com ela. Perceber que a sociedade fragilizada pode ser manipulada, que discursos de ódio sempre se apresentam como solução, que a radicalização nunca se assume como radical. Ela se veste de patriotismo, de moralidade, de verdade absoluta. Mas também aprendemos algo essencial. Uma sociedade informada, crítica e consciente é capaz de quebrar esse ciclo. E é por isso que esse documentário vai além da análise histórica. Ele é um convite, um lembrete, um compromisso, um convite a questionar, um lembrete de que a democracia é frágil e exige cuidado, um compromisso com a humanidade que queremos construir. Em um mundo cada vez mais conectado, em que discursos se espalham em segundos, cada gesto importa, cada escolha importa, cada voz importa, seja para reforçar a intolerância, seja para combatê-la. A educação não é apenas uma ferramenta, ela é um escudo contra a manipulação, contra a desumanização, contra a repetição da barbárie. A empatia, o diálogo e o respeito não são fraquezas, são atos de resistência. Hoje, quando olhamos para o passado, percebemos que a história poderia ter seguido caminhos diferentes. E ao olhar para o presente, entendemos que ainda podemos escolher. Podemos para sempre escolher. Porque o futuro não está escrito. Ele é construído, palavra por palavra, ação por ação, geração por geração. Que este documentário nos lembre que a democracia exige coragem. Coragem para ouvir, coragem para discordar, coragem para defender direitos, mesmo quando é mais fácil fingir que nada está acontecendo. E que, acima de tudo, nos lembre que a humanidade só avança quando recusa o ódio e escolhe a compreensão. O passado deixou marcas profundas, mas é no presente que decidimos o que fazer com elas. A história nos observa, e a próxima lição será escrita por nós. Que o conhecimento seja sempre mais forte que o medo.